Olá, eu sou Gustavo de Olindo Olá, eu sou Elisiário Rispoli. e sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Bate-Papo da Hélio. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o lançamento do livro Silêncio em Si Maior, do escritor Fabrício Pacheco. Isso mesmo, Eli, mas antes da gente começar, não se esqueçam de clicar em gostei e seguir a Héligos nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. Bom, hoje nós estamos aqui com Fabrício Pacheco. Ele é formado em letras e trabalha como professor. E escritor, participou da obra Poesia em Guardanapo com o poema Ex-Vazio, em uma ação integrante do Festival Sesc de Inverno de 2019. E do Poesia em Fanzine com o poema Anatomia da Flor, no Zine Salamandra. Também escreveu uma peça teatral, Como Nasce um Palhaço, que foi encenada em 2019 pelo grupo Mobile. Fabrício ainda atua junto ao grupo Teias, coletivo de entusiastas da literatura da sua região, que reúne e promove o trabalho de artistas locais. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo da Héligos, Fabrício. Nós agradecemos muito a sua presença aqui hoje. Muito obrigado, fico muito agradecido também pelo interesse. É um prazer enorme falar sobre literatura sempre. No dia 22 de setembro, o livro Silêncio em Si Maior entrou na pré-venda, trazendo uma capa impactante e um tema ainda mais. O livro escrito por Fabrício aborda a dificuldade de denunciar o abuso infantil. Exatamente, Eli. Em abril deste ano foram atualizados os dados que mais de 95 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas em 2020. Desse total, mais de 14 mil corresponderam a abuso sexual, estupro e exploração sexual. Os registros ainda incluem violência física e psicológica. Esses dados fazem parte do Disque 100, um serviço gratuito para denúncias de violências a direitos humanos. Realmente, infelizmente, esses números são muito assustadores, mas sabemos que nem todos os casos são denunciados, ou nem mesmo acreditados pela família, quando contado. Esse é o trama vivido pelo personagem da obra de Fabrício, onde um menino de 11 anos que sofre abuso sexual na própria família tenta denunciar os abusos, mas é ignorado pela mãe, pela polícia e por todos à sua volta. Apesar do tema, né, tão polêmico e forte, né, deve ser um sentimento muito bom e único ver a sua obra sendo publicada, né? Primeiramente, a gente queria te dar os parabéns, né, por ter tido essa coragem, né, de publicar um livro com um tema tão sério, né, e tão importante de ser tratado. E a gente queria te perguntar qual a motivação para escrever essa sua primeira obra. É uma emoção muito grande ter um livro publicado e esse processo de escolher a capa. Quando vocês falaram que a capa é dramática, eu fico aqui comemorando porque era exatamente isso que eu queria que as pessoas sentissem. Mas a coragem de abordar o tema, eu acho que eu entendo a literatura que a literatura alcança uma parte do diálogo da minha atuação que eu não alcanço. Por exemplo, eu dou aula, eu entendo, escuto e interajo com adolescentes. Mas na escola, às vezes, a gente não pode escutar ou acolher essas denúncias de abuso sexual. E isso fica invisível até mesmo dentro das famílias, né? Então, quando eu estava fazendo uma dinâmica de produção de texto com amigos que trabalham com teatro, e eles estavam querendo abordar esse tema, e eu sempre gostei da literatura que toma como ponto de vista o olhar da criança, né? Eu gosto muito de O Menino do Pijama Listrado, que não sei se vocês conhecem, mas é um best-seller que fala sobre a Segunda Guerra Mundial através da ótica de uma criança. Então é isso, eu imaginei em contar uma história de uma criança que não apresenta sintomas de abuso, uma criança que vai bem na escola, uma criança que é comportada, porque a gente pensa também que são sempre caricaturas, né? A criança que sofre abuso, ela é do jeito X, mas a gente é muito singular e cada um manifesta essas tragédias de uma maneira muito individualizada. Esse meu personagem, que não tem nome de propósito, ele é, no primeiro olhar, um aluno brilhante, um filho excelente, mas que sofre muito ali silenciosamente, com dores muito profundas. É muito difícil a gente ver as pessoas abordando um tema tão necessário de se falar e um tema polêmico ao mesmo tempo. Você teve alguma dificuldade nesse período de publicação, nessa parte de publicar, ou quando estava escrevendo? Muitas pessoas te incentivaram, teve desestímulo por conta do tema mesmo? Eu estudo escrita há muito tempo. Faço cursos de escrita criativa, começo alguns romances e paro. Esse foi o que foi adiante que eu terminei. Quando eu terminei, eu tive uma felicidade muito grande de ter terminado um trabalho. Independente se eu ia encontrar uma editora ou não, eu sei que escritor iniciante tem um processo muito
difícil e árduo, né? O tempo não é um dos melhores, mas eu fui, enquanto a obra não era publicada por uma editora, contratando revisões, pedindo opiniões, fazendo o texto ganhar força, escrevendo ele nos concursos literários. E aí a editora Letramento abriu uma chamada para originais e eu descobri que essa editora publica autores iniciantes, porque não são todas editoras que publicam autores iniciantes, e lá dentro eles aprovaram meu texto e funcionou. Aí, claro, quando eu recebo o e-mail de alguém dando o aval ali para sua história, ela funciona e tal, é um momento de felicidade imenso, assim, quando o trabalho acontece, né? Aí agora todo mundo vai ter acesso, ou quem quiser vai ter acesso ao livro, e vai poder dividir, enfim, agora o livro parece que acontece, né? Antes disso, quando ele está aqui no meu computador, é só eu pensando nele, ou poucas pessoas. Eu fico muito feliz quando entendo que o livro saiu, assim. O resultado não me importa muito agora. O que eu queria mesmo era que saísse, e aí foi. Ver o filho nascer, né, Fabrício? Nasceu. Nasceu. E a gente sabe, né, que infelizmente viver de arte no Brasil é um processo muito difícil, né, uma questão muito complicada, que realmente muitos autores, né, como é o seu caso, precisam de outros trabalhos, né, de outras fontes de renda para conseguir se manter, né, não consegue se manter apenas com a escrita. Mas em relação ao seu processo de escrita, né, de publicação e agora esse processo de venda, como que está sendo? Está sendo muito difícil? Você já conseguiu um público assim para conseguir uma boa recepção, né, em relação à sua história, às críticas também? Como você acha que você vai conseguir lidar com o seu livro, né, publicado, com o seu filho que nasceu agora? Eu tenho um planejamento da carreira de escritor meio que andando em paralelo à minha carreira como professor, né? É de lá que vem meu dinheiro mensal para pagar as contas. Os boletos chegam e é a sala de aula que me mantém vivo. E eu tenho muito orgulho da atuação como professor e acho que me realiza também uma parte, né? Mas tem outra parte que eu não consigo dar conta, que a escrita vai dar conta de alguma forma. Então, num primeiro momento, a escrita é um caminho paralelo. E eu não espero muito dela, a não ser conseguir me expressar e conseguir publicar meus textos. Mas acredito que uma programação a longo prazo, com cursos de escrita, orientação, trabalhando nesse meio, eu acho que eu posso atuar também. E ainda não existe um público leitor do Fabrício, porque é o primeiro livro que eu estou publicando. Os outros que eu participei, né, é uma coisa meio familiar quase, né, as pessoas que estão perto. Eu sinto que algumas outras pessoas podem ler também. E aí é um trabalho mesmo de formação de público ainda. É muito começo de tudo. A gente acabou de começar a pré-venda do livro. Ainda não dá para saber nada. Mas eu tenho muita vontade de continuar escrevendo. Eu penso o projeto com muita frequência. Já tem até um que eu vou desenvolver que vai virar um outro livro, mas é sempre uma necessidade minha primeiro, sabe? Eu quero muito falar sobre esse tema e aí faz um livro. E eu, claro, vou investir, vou torcer para que o livro circule, para que muitas pessoas leiam. Eu quero que muitas pessoas leiam, mas o desejo inicial de produzir escrita, eu acho que é um elo meio que a longo prazo, assim. Já existe comigo há muito tempo e parece que vai ficar. E a gente fica aqui na torcida e na ansiedade também, né, para o lançamento do livro. Exatamente, Gustavo. Infelizmente, nossa entrevista chega no final. Mas, para encerrar, quando a gente estava pesquisando sobre o livro, a gente teve uma curiosidade muito grande com um título. O título Silêncio em Si Maior tem alguma coisa a ver com a nota musical? Se não, conta mais um pouco para a gente a ideia do título Silêncio em Si Maior. Eu adoro títulos que têm ambiguidade, assim, que você pode olhar e ele pode significar um monte de coisa. Então, eu estava falando do silêncio nele, que é muito grande, que o silêncio dele é gigante, mas eu também estava falando de como que esse silêncio soa para as pessoas, né? Então, é uma brincadeira também com a ideia da nota, né? É um silêncio que todo mundo escuta. Ele é em si maior porque todo mundo escuta. E é meio que
uma brincadeira com esses dois significados aí, meio que convocando de novo todo mundo a não escutar tanto silêncio ou fazer alguma coisa com o silêncio dos outros. Fabrício, então a gente queria te agradecer imensamente. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Pode ter certeza que a gente vai apoiar e divulgar muito o seu livro, porque um assunto necessário precisa ser falado. A gente agradece muito você estar aqui no Bate-Papo da Héligos e que venham mais, né? Eu que agradeço, muito obrigado e parabéns de novo pela iniciativa. O trabalho de vocês é admirável. Eu também desejo muito sucesso à carreira de vocês e que a gente se encontre muito aí para falar de livro de literatura. Valeu, gente. Um Com abraço. certeza, Fabrício, muito obrigado. E, gente, pessoal, vocês assistiram até aqui, muito obrigado por assistirem o nosso bate-papo da Héligos. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e também compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.